Bom, gente, boa noite. 19h30, tá bom? Vou iniciar a aula hoje. Então, hoje a gente pode começar no horário pontual, porque quarta-feira é o nosso dia comum de aula, tá bom? Então, na última aula a gente estava falando, finalizando produto misto, tá bom? Então, assim, eu acho que vocês já devem estar visualizando a tela. Eu tinha deixado esse último exercício, até falei que depois ia botar ele no GeoGebra pra gente, tá bom? Então, lembrando, né, só um pouquinho do que a gente falou, se nós temos três vetores, U, V e W, ok? Três vetores, nós vimos o seguinte, que o produto misto deles a gente denota assim, entre parênteses, ok? Nessa ordem, é por definição o produto escalar de U com V vetorial W. Eu não vou escrever cada um porque a gente fez isso, inclusive essa revisão ontem. Nós vimos que se esses três não são coplanares, se eles não são coplanares, no caso a gente viu ontem, não são coplanares, ou seja, não estão os três no mesmo ponto, no mesmo plano, nós vimos que V, W e U, o módulo, né, desse produto misto é a área do paralelogramo formado, perdão, do paralelepípedo formado por U, V e W. A gente viu isso, tá bom? Tem no finalzinho, já estava bem no final da aula, eu falei sobre o tetraedro, e aí então falei que hoje eu começaria por esse exercício do tetraedro antes da gente passar para o conteúdo novo, que é o próximo capítulo que fala sobre retas, tá bom? Bom, eu vou primeiro só fazer um desenho aleatório para a gente poder responder o que é pedido para a gente, tá bom? Depois eu ponho eles no GeoGebra, igual eu falei, só para a gente realmente ver que eles não são coplanares, a gente monta qual é o tetraedro que a gente está falando e aí fala do volume dele, tá bom? Então é o seguinte, esse aqui é que eu copiei o final, eu dei um Ctrl C no finalzinho da aula e colei aqui, por isso que veio esse exercício eu tinha recomendado que vocês fizessem. Inclusive já está lá a lista no Moodle para vocês, tá bom? Então, solução. Olha, o exercício falou que os pontos A, B, C e D não são coplanares, ok? Então, vocês não estão no mesmo plano. Então, se eu tiver, digamos, o triângulo ABC aqui embaixo, então aqui eu tenho, digamos, o triângulo A, B, C. Ficou feio, deixa eu melhorar. Assim fica melhor. Então, o triângulo ABC está aqui. Eles estão os pontos A, B e C no mesmo plano. Aí, digamos que o D está fora. Vou fazer o ponto D aqui, assim, para fora. Ok? Então, ele quer que a gente calcule. Aí, eu vou só traçar, então, aqui para formar a nossa pirâmide, tá bom? Ele quer que, então, no, no item A, a gente calcule o volume dessa pirâmide. Ok? Então, a gente calcular o volume dessa pirâmide aí. Pelo que a gente viu, olha só, a gente aprendeu na última aula o volume da pirâmide. Você escreveu assim, volume da pirâmide é um terço, ok? Lá eu tinha escrito assim, ó, do módulo do produto misto U, V e W, ok? Aqui, então, eu preciso definir quem é U, quem é V, quem é W pra gente, ok? Perdão, um terço não, é um sexto, né, gente? Ele é um terço do volume do prisma, mas ele é um sexto dessa expressãozinha aí, tá bom? Um terço fica claramente, ficaria claramente errado. A gente viu que ele é um sexto, tá bom? Agora a gente precisa fazer o quê? Definir quem são pra gente os vetores U, V e W.
Ó, pensa aqui comigo. Então, eu pus lá, vou pegar aqui, sei lá, de roxo primeiro. O vetor AD, eu posso chamar de U, ok? Podemos chamar, por exemplo, de V, o vetor BD. Então, sei lá, vou pegar de verde aqui. BD. Melhor, olha só. Então, assim, ó, ADU, posso chamar, sei lá, de AB, o V, e azul aqui, ó. Eu não queria pintar de... Eu vou pintar de azul, só para a gente ficar bem enxergando. O V e esse aqui, o W, não são coplanares, ok? Então, por exemplo, se eu chamar, vou até preservar a cor, de U, o vetor AD, verde, então, o vetor V, que é então AB, e W escrevi de azul, então W, AC. Ok? Então, o que é o vetor AD? É só fazer a diferença entre os pontos D menos A, ok? O ponto D, então, ele tem coordenadas. Eu vou até escrever aqui para não precisar voltar lá. A gente viu ontem, então talvez a gente não lembre as perguntas, as coordenadas do ponto. Então, 6 menos 1 e 3. Menos o ponto A, que tem coordenadas 1, 2 e menos 1. Então, se eu faço 6 menos 1, 5. 1 menos 2, menos 1. Menos 3, menos 1, ou seja, menos 3 mais 1, menos 2. Então, de roxo, né, tá o vetor U. De verde aqui o vetor V. Então, é só fazer B menos A. O B, ó, só voltar um segundinho, ó, o B tem coordenadas 5, 0 e 1. 5, 0 e 1. Menos o A, tá aqui, 1, 2 e menos 1. Então, 5 menos 1, 4. 0 menos 2, menos 2. 1 menos 1, ou seja, 1 mais 1, 2. W, então C menos A. O C tem coordenadas 2, aqui é um menos 1, tá bom? Ficou emendadinho, mas é um menos 1. 2 menos 1 e 1. 2 menos 1 e 1. Menos o A, 1, 2 e menos 1. Então, 2 menos 1, 1. Menos 1, menos 2. Então, menos 1, menos 2, menos 3. 1 menos 1, ou seja, 1 mais 1, 2. Então, estão aqui os vetores U, V e W. A gente precisa fazer o quê? Calcular o produto misto entre U, V e W. E depois, então, pegar o módulo dele e dividir por 6, ok? Para achar o volume da pirâmide. Então, e a gente precisa do produto misto, U, V e W. Lembrando, então, definição. Isso é U escalar V vetorial W. Então, nós precisamos achar V vetorial W. Tá aqui, ó. Eu vejo muito aluno confundir e errar, tá bom? V vetorial W, gente, não é multiplicar nessa ordem que aparece, não. Isso é o escalar, tá bom? É aquele que dá matriz. Eu vou fazer até aqui na frente para a gente lembrar. V vetorial W é o determinante, é o vetor que resulta desse determinante, do determinante dessa matriz aqui, ó. E KJ. Então, na ordem, né? V e W. Então, 4, menos 2 e 2. 1, menos 3 e 2. Ok? Calcular esse determinante aqui, a gente faz o quê? Repete as duas primeiras colunas. Então, I, 4, 1. J, menos 2, menos 3. Vou fazer aqui embaixo. I vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos 4i. J vezes 2 vezes 1. 2j. K vezes 4 vezes menos 3. Então, menos 12k. Agora, de baixo para cima, a gente troca o sinal, né? Então, 1 vezes menos 2 vezes k. Menos 2k. Então, escreve aqui para você não esquecer. Vem para cá, mais 2k. Menos 3 vezes 2 vezes i. Então, menos 6i. Vem para cá, mais 6i.
2 vezes 4 vezes J. 8J. Vem para cá. Menos 8J. Aí, então, quem tem I com quem tem I? Menos 4I mais 6I. 2I. 2J menos 8J. Menos 6J. Menos 12 mais 2. Então, menos 10K. Isso é, então, na notação, produto de vetores assim, mas lembra, esse é o vetor 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então tem coordenadas 2, menos 6 e menos 10. 2, menos 6 e menos 10. Então tá até aqui, ó. O vetor 1 é quem? Então, 5, menos 1, menos 2. Escalar. 2, menos 6, menos 10. Agora sim a gente faz de maneira ordenada, né? Então, 5 vezes 2, 10. Menos 1 vezes menos 6, então, 6. 2, né? Menos 2 vezes menos 10 é mais 20. Então dá 36. Ok? 36. Tem que dar um número, né? Esse produto misto, ok? Qual é o volume da pirâmide, então? O volume da pirâmide, só vou colocar assim, o volume da pirâmide, tá bom? É 1/6 do módulo do produto misto. A gente considera em módulo porque eventualmente pode dar negativo aqui, você consideraria positivo. Então é 1/6 do módulo de 36. Ou seja, módulo 36 é 36 dividido por 6. Isso dá 6. 6 o quê? Unidade de volume, ok? Se fosse metros cúbicos, era metros cúbicos. Se fosse litros, era litros, não importa. Então, o item A, o volume da pirâmide, é 6 unidade de volume. Ok? Vamos ver a pergunta do item B. O item B, então, aqui, ó, o volume tetraedro, vamos só reforçar, a gente viu que ele é 6 unidade de volume. A altura do tetraedro, então, relativa ao vértice, aqui com o meu, quando eu copiei, mas é relativo ao vértice D. Vocês podem voltar lá no vídeo da aula passada, no print que eu mandei, estava escrito vértice D, tá bom? Então, vou fazer um desenho só para recordar algumas coisas, tá bom? Vou fazer de novo nossa pirâmide. Opa, item B. Então, imagina que o vértice D está aqui. Nossa pirâmide está aqui. Então, A, B, C. Então, o volume da pirâmide, aí assim, a gente aprende o seguinte, o volume da pirâmide ela é dada pela área da base vezes a altura dividido por 3. Ok? Então, escrito em símbolo matemático é área da base vezes a altura, que é H, sobre 3. Eu não sei se vocês já repararam, mas assim, por exemplo, um triângulo, ele sempre tem 3 alturas relativas, ok? Então, digamos, eu vou pensar num triângulo ABC, aí porque depois a gente generaliza essa ideia para prismas, tá bom? Estou pensando então em figura plana. Quando a gente fala aqui a área do triângulo, como é que é a área do triângulo? É base vezes altura sobre 2, ok? Mas qual é a base e qual é a altura? Então depende. Por exemplo, se eu pego o lado AC de base, a altura é relativa à base. E aí a definição da altura, o que é? É o segmento que parte do vértice oposto e forma com este um ângulo de 90 graus. Ok? Então a alturinha seria esse Hzinho aqui. Então, digamos, se esse tamanhozinho fosse o B, era B vezes H sobre 2. Agora, no mesmo triângulo, vou apagar esse amarelo aqui, digamos. Se eu quisesse olhar para essa base aqui, ó, a base AB, eu posso? Posso. Digamos que ela mede Czinho, né, o lado oposto ao vértice C. Qual é a altura? A altura não pode mais ser aquele H de amarelo que estava. É a altura relativa, né, a esse lado da pirâmide. Esse a gente chama de... O lado, a gente... Bom, me fugiu a palavra agora. Lado... Eu vou lembrar a palavra depois. Mas então, a gente... vamos pensar de maneira grosseira, é o lado, mas tem um termo preciso. Então, ele é o segmento que parte do vértice oposto e forma um ângulo de 90 graus. Então, não seria mais o Hzinho amarelo, seria o Hzinho verde, digamos, um H1 aqui, ó. Ok? Mas o que é importante? Quando eu multiplicar C por H1 e dividir por 2, esse não muda. Se eu mudasse o lado pro...
último aqui, BC. Ok? Se nosso lado fosse BC, então o oposto ao vértice A minúsculo. A altura, então, o segmento que parte do vértice oposto e forma com este um ângulo de 90 graus. Então, sei lá, aqui seria um H2, mas a área seria base A vezes a altura H2 sobre 2, e esse número não muda, isso aí é fixo, tá bom? Bom, se agora eu trago isto para a ideia para cá, o que é a altura, então? A altura do nosso prisma, certo? Você tem uma pirâmide lá. O que é a altura relativa ao vértice D? Então, agora eu vou desenhar aqui assim a ideia de um plano, porque a gente fala assim, eles não são coplanares, mas esse nosso triângulo, ele é coplanar, ou seja, ele está contido num plano. Então pensa assim, você pode pensar assim, ele é o chão da sala onde você está, do lugar onde você está, certo? E o vértice dele está no teto lá em cima, ok? Então assim, acho que dá para entender. Ó. Aqui eu estou imaginando que o meu triângulo ele está apoiado no chão, digamos, um plano π. E o ponto dele está acima disso, ele tem uma altura, certo? Então, o que é a altura dessa pirâmide? É o segmento, é relativo ao vértice D. Então, é o segmento que parte do vértice D e é perpendicular ao plano π, ok? Então, como é que você calcula ela? Então, é a distância de D até esse plano π. A gente vai aprender o próximo conteúdo nosso é falar sobre reta. Depois é falar sobre o plano. Então, como calcula a distância? Pensa assim, eu tenho agora só vou fazer assim. Esquece lá o prisma. Pensa, eu tenho um plano aqui, certo? Você pode pensar o chão. Aí você tem um ponto lá no teto, lá um ponto P. Como que eu calculo a distância desse ponto até um plano, ok? Você pode pensar que tem vários tipos de distância. Ó. Você pode andar para cá, para cá, para cá. Mas tem uma que é a trajetória mais curta e é a perpendicular, ok? Ele vai formar um ângulo de 90 graus com plano. Isso a gente chama de distância do ponto até o, o, o plano. Aqui, é claro, a gente não precisa de tudo esse rigor, a gente está pensando assim, a distância do teto até o chão, ok? Então, ele é o segmento que sai, eu vou desenhar aqui assim, ele é o segmento que sai e encosta no plano, sendo perpendicular ao plano. Okay? É esse tamanhozinho aqui que é a altura H, ok? Ele quer que você determine essa altura H nesse problema aqui. Okay? E como que a gente vai achar essa altura H nesse problema? Então, vamos pensar. O volume da pirâmide, a gente tem, ok? O volume da pirâmide não mudou. Nossa pirâmide está aqui, o volume dela é 6. Então, essa informação a gente tem. Se eu quero H, o que eu preciso ter para achar o H? A gente precisa ter a área da base. Okay? E achar a área da base nesse caso, não é difícil. Por que não é difícil? Porque é a área. Aí, assim, eu vou apagar só esse roxinho aqui, senão vai ficar muito poluído o desenho, tá bom? Mas então a altura é esse Hzinho aí, como eu estava comentando. A área da base é achar a área desse triângulo. E a gente aprendeu isso em produto vetorial, como que eu acho a área do triângulo ABC, certo? Então, olha só. Recorde lá. A gente viu se você tem assim um vetor U e um vetor V. U e V. Não, um não é múltiplo do outro. Então, a gente aprendeu como que a gente acha a área do paralelogramo formado entre eles. Toda essa área aqui, ela é dada por quem? Essa área é o módulo de U vetorial W. Ok? Agora, a gente também aprendeu o seguinte, se em vez de um paralelogramo você tivesse um triângulo, digamos, A, C e B, como é que você acha a área desse triângulo ABC aqui? A área desse triângulo é metade do paralelogramo. Ok? Então, a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Então, o que a gente precisa fazer? Olha só para manter a nomenclatura. A B aqui em cima a gente chamou de quem? A B nós chamamos de V, certo? E a C nós chamamos de W. Então, a gente quer o quê? A área do triângulo formado pelos vetores, lá eu chamei de V e W, certo? Então, se fosse a área do paralelogramo inteiro, seria V vetorial W. Mas então a área desse triângulo nosso, vou chamar assim a área do triângulo, ela é metade do módulo que a gente aprendeu, né? O módulo de V vetorial W. E aí, o que é legal? Né? V vetorial W a gente já calculou
ok? V vetorial W está aqui, ó. Ele é 2 menos 6 e 10. Então, a gente não precisa fazer isso de novo, tá bom? Então, nós fizemos a conta lá atrás e a gente viu que V vetorial W, ele é, então, 2 menos 6 e menos 10. Isso a gente fez ali atrás, tá bom? Opa, menos 10. O módulo dele, então, é quem? O módulo de V vetorial W é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado mais menos 10 ao quadrado. A raiz disso, ok? Então fica 4 mais 36 mais 100. Ok? Então fica 100, 136, 140. Raiz de 140. Ok? Então, olha só. O volume da pirâmide. O volume da pirâmide está aqui, ó. 6. Né? Então a gente viu o seguinte. O volume da pirâmide é 6. A área da base é raiz de 140. 140, raiz. A altura procurada sobre 3. Então, raiz de 140 vezes H, 3 vezes 6, 18. Então, quem é o H? É 18 dividido por raiz de 140. A gente pode dar uma melhoradinha, tá bom? É o seguinte, ó. 140 é 2 vezes 70. Que é 2 vezes 2 vezes 35. Então, é 2 ao quadrado vezes 35, né? Por que que eu escrevi assim? Eu decompus em fatores primos, né? Na verdade, assim, 35 não é primo, mas é 5 vezes 7. Aí, nenhum dos dois tem raiz exata, a gente pode deixar assim. A raiz de 140, então, é a raiz desse produto. A raiz de 2 ao quadrado, ou seja, a raiz de 4 é 2, vezes a raiz de 35. Então, o H fica 18 dividido por 2, raiz de 35. 18 e 2 dá para simplificar. Então, é 9 sobre raiz de 35. A gente não sabe qual unidade a gente está trabalhando, então, digamos, unidade de comprimento. Se fosse metros, era metros, se fosse centímetros, era centímetros, ou quilômetros, era quilômetro, não importa, ok? Então, pronto. Resolvido o problema de determinar a altura também, tá bom? Aí eu tinha deixado como sugestão, então, resolver esse exercício da parte 99 até a 101, do número 1 ao 20, tá? Eu vou só para continuar, antes de então, passar a matéria nova, eu vou só fazer o que eu tinha falado. Eu vou pôr esses pontos lá no GeoGebra, só que agora, em vez de ser em 2 dimensões, em 3, para a gente ver que realmente eles não estão no mesmo plano, tá bom? A gente aprendeu como ver se pontos não são coplanares também lá atrás, usando produtos vetoriais, tá bom? Mas assim, o exercício só falou para a gente. E vou montar de fato esse tetraedro lá usando o GeoGebra. Só para ilustrar geometricamente, aproveitar que é uma aula de geometria que a gente está usando o computador, para poder, então, mostrar ele de fato como fica no espaço, tá bom? Vou parar a apresentação rapidão e vou apresentar, então, o GeoGebra. Bom, eu acho que agora vocês já devem estar vendo, né? Olha só, pode ver então que é um plano em 3 dimensões. O legal é que a gente consegue ter essa noção de profundidade aqui, tá bom? Ó, dá para ver bem legal, tá? Então, nosso ponto A lá tem coordenadas, então, 1, 2 e menos 1. Aqui é o ponto A. Fica meio ruim para ver, mas dá para ver, então, olha só, ele está aqui embaixo, né? 1, 2 e menos 1, né? O ponto B tem coordenadas 5, 0 e 1. Tá aqui, o ponto B está em cima, eles não estão. O C, então, tem coordenadas 2, menos 1 e 1. Tá aqui, o C está aqui. E o ponto D, 6, 1 e menos 3. Tá aqui, ó, o D tá aqui. Sim? E agora, então, assim, a gente pode ver que eles não estão alinhados, estão bem bagunçadinhos. E aí o que a gente quer fazer? Quer montar a pirâmide que tem como base no nosso... Opa, desculpa, vou girar aqui. Que tem como base no nosso desenho lá
digamos, o triângulo ABC e a altura e o vértice D, que foi isso que a gente fez, calculou até a altura relativa D, certo? Então, aqui eu tenho uma função que ela me dá a pirâmide, ó. Selecione um polígono para a base, então selecione o ponto superior, ou seja, selecione o vértice. Então, vou selecionar o polígono. O polígono qual é, então? ABC, ABC, e a nossa altura, ou, perdão, o nosso vértice, o ponto que está para fora, é o Dzinho, ok? Então, embora seja feio, eu vou tirar o eixo aqui rapidinho, e o plano, é o nosso, é o nosso prisma de base triangular. Observe que a base está assim, ele só está invertido, ok? Então, mas dá para ver claramente que é uma pirâmide, né? Acho que vou deixar assim, fica melhor, né? Pra ver. Ok? Então, essa é a. Acho que eu apagar o plano, fica melhor para ver. Essa é a pirâmide que a gente calculou o volume. Sabe que tem a opção aqui de calcular o volume automaticamente? Aqui, o volume. Selecionar. Ok. Vamos ver. Ó, o volume é 6, viu? O legal é que lá a gente fez a conta para achar que ele já deu o volume da nossa pirâmide igual a 6. Bacana? Então a gente aprendeu uma maneira de achar lá, tá bom? Observe que ele falou 6, 6 nada, porque a gente não está usando dimensão nenhuma, né? Deixa eu ver se a gente tem como achar a altura. Só porque lá deu 9 sobre raiz de 35, então não vai dar um número exato, vai dar um aproximado se a gente conseguir, tá bom? Ah, deixa eu só então fazer aqui sim a questão da área. A gente tem como achar a área, selecionar o polígono, né? Certo? A, B, C. Não, ele calculou de ABD, eu não quero de ABD. Ixi, voltou muita coisa para aí. Eu quero a área em centímetros, a área então de A, C, B. Está dando muito certo, não. Não tá dando certo, não. Acho que travou meu GeoGebra. Ok, não sei o que aconteceu. Eu queria calcular essa área na mão para ver se dava o que a gente achou lá. Ok, mas o volume já deu, tá ok? Eu queria achar a altura também, mas tá, ele apareceu aqui, a área de BCA 5,92. Que essa área a gente viu que ela é a raiz, a raiz quadrada de 35. É mais ou menos isso mesmo, olha só. A raiz de 36 é 6, a raiz de 35 é mais ou menos. Deixa eu pôr na calculadora. A raiz de 35 é isso mesmo, 5,91607. Eu fiz na calculadora aqui, tá bom, gente? Ele deu aproximado, é claro, tudo é aproximado. O um plano. Deixa eu ver se agora eu consigo fazer então. É, aqui foi. Então, vamos ver se ele vai dar o ponto. Esse aqui eu quero achar então a interseção. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me vendo? Sim. Ok. Então, eu quero achar a interseção da reta com o. Eu quero achar a interseção desta reta. Opa. Quero achar a interseção desta reta com
Mas, meu Deus, que coisa. Aqui. Agora voltou a girar. Nós temos aqui ó, o ponto. Cadê o ponto D? Tá aqui, o ponto D aí para baixo. Qual é o tamanho? Qual é o tamanho desse segmento aqui? B, D. Ok, não é esse porque não é 3, não é exato. Eu queria achar a altura relativa. Ok, acho que tinha que sair assim, ó. Ok, mas assim, a gente viu, a questão do volume coincidiu, a, a questão da área ele deu aproximado, e eu estou apanhando dele aqui, depois eu vou aprender como é que acha a altura e eu mostro para vocês, tá bom? Mas assim, em todo caso, deu para ver que trata-se de uma pirâmide. A gente viu que geometricamente, né, as contas que a gente obteve está coincidindo, o volume coincidiu, a área da base coincidiu, tá bom? É claro que a pirâmide está feia, talvez ela fique melhor visualizada assim, né? Talvez fique melhor para ver ela assim, né? Ok? Não sei como preferem, mas a vantagem então é que a gente pode fazer esses gráficos 3D, né, usando esse aplicativo aí, tá bom? Vou parar de partilhar a tela e vou voltar lá para a gente poder passar para o conteúdo da aula de hoje. Observe aqui, só para lembrar lá, já estão vendo aqui a mesa? Sim. Olha só, eu risquei, lembra, de azul para chamar o vetor W, mas estava pontilhado, né? Lá ele também botou pontilhadinho, só inverteu a ordem, botou o ponto AB, né? O vetorzinho V pontilhadinho, ok? Então, ele tinha botado esse aqui, só o pirâmide tá invertida. Deixa eu então passar para o conteúdo de hoje, que é o seguinte, é até bom, só um pouquinho, é até bom estar lá no GeoGebra. Deixa eu só fazer mais um negócio no GeoGebra para mostrar para vocês. Eu vou apagar essas coisas aqui. Já estão vendo o GeoGebra de novo? Tá sem nada desenhado agora. Estão vendo aí? Sim. Ok, obrigado. Então, eu vou até pegar dois pontos nós estava lá. Não, ficou muito próximo, ficou feio. Vou pegar outro. Então, digamos, eu pego um ponto aqui. Pego um ponto. Agora sim. Um ponto aqui, digamos um ponto aqui, ok? Quem está fazendo matemática elementar, ou quem já fez, está estudando cálculo, quem se lembra do ensino médio, vai lembrar que a gente estudou retas, ok? A gente estudou retas, mas sempre do ponto de vista do plano, ok? Então, assim, em duas dimensões, a gente aprendeu a achar equações de retas e tudo mais. Mas da geometria a gente sabe o seguinte, se eu tenho dois pontos distintos, por ele passa uma única reta. E não fala que tem que ser em duas dimensões ou em três dimensões. Então, por exemplo, assim, o que a gente vai estudar aqui agora é essas retas, ok? Então, equações de retas em três dimensões. Aqui a gente tem uma reta, certo? Essa reta ela pode ou não interceptar um plano. Olha só, se a gente olhar para cá, ó, dá para ver que ela está perfurando o plano, né? Então, assim, o plano, você pensando assim, o eixo X aqui embaixo, né? O plano XY aqui embaixo, ela está perfurando esse plano. Então, a gente vai ver que tem tipos e tipos de reta. Então, por exemplo, sei lá, se eu pego esta, digamos, essa, se eu pego este ponto aqui e este ponto aqui,
Então, eu tenho uma reta que aparentemente ela está paralela ao eixo de baixo, certo? Mas o que que a gente quer fazer? Então, a gente quer agora aprender como que essas retas se comportam em termos das coordenadas dos pontos apresentados. Então, se eu tenho, né, o ponto K e J, ou seja, digamos que eu tenho... É que ficou picado aqui, mas pensa assim, então tem menos 5, 8 e 0, o outro tem 7, 2 e 0. Então, assim, será que a gente consegue descrever a equação da nossa reta? De que maneira a gente pode escrever essa equação da reta? De que maneira, então, assim, agora eu vou pegar um ponto aleatório, um ponto P. Pego um ponto nessa reta. Vou chamar ele de P. Que característica tem os pontos P que pertencem a essa reta? Olha só, se eu começo a variar aqui, as coordenadas, olhem à sua esquerda embaixo na tela. Olha só, tá variando bem aqui assim, tá bom? Bem aqui embaixo. Se eu começo a mexer esse ponto P, ele tem algumas coordenadas, ok? Essas coordenadas não parecem variar aleatoriamente, elas têm que ter alguma condições sobre elas, né? Senão, assim, por que que esse ponto P está aqui e por que que este, digamos, esse outro ponto, que está aqui, está denotado de N, não pertence à retinha que tem o segmento, né, determinada pelo segmento JK? Se, o que difere as características das coordenadas desse ponto P para as coordenadas desse ponto N? A gente pode andar com ele para lá e para cá, eu posso fazer ele cair na reta também, certo? Então, como que eu vou saber se um ponto pertence à minha reta ou não? Ok? A gente vai então tentar estudar isso aí, tá? Agora por meio de vetores também, ok? Esse, então, é o objeto de estudo nosso agora, o nosso próximo capítulo, que é o capítulo 5, então, que fala sobre a reta. Agora sim, eu vou voltar lá para a mesa, tá bom? Só tem que parar de partilhar aqui e partilhar lá, só um minutinho. Então, nosso tema de hoje é a reta. Eu fiz só um exemplo ainda referente à aula passada. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5. É claro, a gente vai continuar na próxima aula, não dá tempo de falar tudo hoje. Acho que nem se tivesse começado no início da aula teria tempo. Então, mas o capítulo chama a reta. O capítulo seguinte chama o plano. E aí a gente começa com uma equação que é conhecida como a equação vetorial da reta. Ok? Então, retas do ponto de vista do plano, gente, só para lembrar lá assim, ó, a gente estuda no ensino médio, estuda em geometria analítica no ensino médio, estuda também em matemática elementar. Então, a gente pega dois pontos com duas coordenadas, a gente sabe descrever equações da reta. O que nosso objeto de estudo, como eu falei, é tentar estudar retas. Nós estamos estudando no espaço, em três dimensões, tá bom? Então, equação vetorial da reta. Vamos imaginar então que a gente tem um ponto A, então seja A um ponto. Digamos que a gente conhece a coordenada do ponto, então, x1, y1 e z1, um ponto. E V, um vetorzinho. Okay? Eu vou pôr a setinha só para diferenciar. V um vetor, digamos, com coordenadas A, B, C. A gente chama esse vetor o vetor diretor da reta, tá bom? Então, mas V A um ponto e V um vetor não nulo. Ou seja, pelo menos uma dessas coordenadas aqui não pode ser zero, tá bom? Então, existe uma única reta que passa por A na direção de V. Que passa por A na direção do vetor V.
Nosso objetivo é fazer o quê? Então, assim, eu vou pôr de amarelo aqui. O objetivo é tentar descrever todos os pontos que pertencem a essa, digamos, existe uma única reta R, tá bom? Que passa por P, que passa por A na direção de B. Nosso objetivo é tentar descrever os pontos que estão nessa reta, ou seja, igual eu falei lá atrás, o que vai caracterizar um ponto pertencer a essa reta ou não, ok? E aí, vou fazer um desenho para eu poder escrever. Então, o objetivo é tentar descrever o que vai acontecer aqui. Então, digamos aqui, então, eu tenho eixo Z, eixo Y, eixo X. X, Y e Z. Okay? Então, para ilustrar, imagina que o nosso ponto A esteja bem aqui. Ó. Então, o ponto A está aqui. E o vetorzinho V, eu vou desenhar ele aqui, então, de amarelo. Digamos que o vetor V está bem aqui, ó. Esse é o nosso vetor V. Existe uma, como a gente falou, uma única reta que passa por A e tem a direção do vetor V. Vou tentar desenhar mais ou menos essa retinha. Vou pôr ela aqui de verde, por exemplo. Essa reta vai ser paralela ao vetor V. Então, existe uma única reta que passa por A e tem a direção do vetor V. Ok? Essa aqui é a retinha R que a gente chamou. Eu tentei fazer os dois com a mesma inclinação, pode ver, eu peguei já assim bonitinho, dois quadradinhos na diagonal. E aí o nosso objetivo é falar o quê? Então, descrever, vou pôr de amarelo aqui então, tá? Porque o P está de amarelo, como é que são os pontos P que pertencem a essa reta, né? Então, entender quais são as coordenadas, o que tem que satisfazer essas coordenadas de P para estar na retinha R verde, ok? O que a gente observa é o seguinte, se o P, né, o P vai estar nessa reta R, observa só, o P está na reta R, se o segmento AP, olha só, olha, AP, não sei se vai aparecer, mas eu vou riscar ele de roxo, o segmento AP, ou vetor AP também, né? Ele for o quê? Paralelo ao vetor V, né? Essa reta, ela tem a mesma, né, direção do vetor V. Ela é paralela, a reta R é paralela ao vetor V. A gente diz que o vetor V é um vetor diretor, de R. Ok? Vetor diretor da reta R, ou seja, ele dá a direção da reta R. Então, o ponto P pertence à reta R, C e somente C, o vetorzinho AP for também paralelo ao vetorzinho V. Ok? Então, pronto, agora aqui, se a gente conhece, então, A, B e C são números conhecidos, X1, Y1 e Z1 são números conhecidos, então a gente consegue descrever quem é o ponto P, ou como devem ser as coordenadas do ponto P, ok? E a gente faz isso lembrando que vetores são paralelos quando? Quando você consegue escrever um como sendo múltiplo do outro, ok? Então, olha só, se AP, né? Como AP é paralelo ao vetor V, então existe um número, então, digamos, existe um valorzinho T, existe um número real T, que satisfaz o seguinte, AP é múltiplo de V, né? Ou seja, lembra, esse foi até exercício da prova, né? Vetores paralelos, um é múltiplo do outro, ok? Então, digamos que essa aqui seja a nossa equaçãozinha 1. Então, a gente sabe o seguinte, o ponto P está na reta R se AP for T vezes V. Ok? Então, existe, né, algum número real T que satisfaz isso. Agora, AP a gente já aprendeu o seguinte, que ele é quem? P menos A. Isso é T vezes V. Como é que eu vou fazer P menos A? Então, assim, quem é P? A princípio, então, P é um ponto genérico qualquer, ok? Então, a gente não sabe quem é P, você quer enxergar qual é a coordenada X, Y e Z desse ponto P, ok? Então, só eu vou falar isso aqui para poder encerrar a aula, tá bom? O P a gente não sabe, então é X, Y e Z, menos o A. Isso a gente sabe, a gente conhece o número X1, o número Y1 e o número Z1. Isso tem que ser T vezes o vetorzinho V, A, B, C. Ora, se eu quero achar X, Y e Z, é só eu passar esse para o outro lado somando, certo? Então, olha só. X, Y e Z tem que ser quem? X1
YZ1 mais T vezes, vou pôr assim, T vezes ABC. Mas multiplicar o vetor por T é fazer T vezes A, T vezes B e T vezes C. Então, o ponto x, y, z, ele vai ter que ser o seguinte: x1 mais TA, y1 mais TB, z1 mais TC. Então, estas são as equações que a gente... Então, aqui 2, perdão. A equação 2 é o que a gente chama a equação vetorial da reta R, que passa... Então, isso aqui é chamado de equação vetorial da reta R, que passa pelo ponto A na direção do vetor V. Okay? Esse T, então assim, T é denominado, só para pôr aqui, T é chamado parâmetro. É denominado parâmetro. Para cada valor de T, então se eu troco o T por 0, T por 1, T por 2, T por menos 5, T por raiz de 2, nós temos pontos que descrevem a nossa reta, certo? Então, na próxima aula eu vou retomar, então, fazendo um exemplo disso aqui, que não deu tempo de fazer hoje, mas a ideia é o seguinte: você vai ter V, um vetor, são dados números, então pensa assim, pode aparecer, sei lá, 1, 2 e 3, e você sabe um ponto, sei lá, 5 menos 2 e 7. Aí você consegue, então, achar a reta que passa por esse ponto na direção do vetor V. Quando a gente diz achar a reta, na verdade você consegue achar o quê? Qualquer ponto, né? Os pontos têm coordenadas x, y e z. Então você consegue determinar as coordenadas de qualquer ponto que estão na reta. Simplesmente, como eu falei, então, x1, a, y1, b, z1 e c são números dados. Então, digamos, se o t for 0, então você sabe quem é um ponto. Se o t for 1, você sabe quem é outro ponto. Você consegue dizer por que, que um ponto pertence à reta e por que, que o outro não pertence à reta usando essa ideia de parâmetro, tá bom? Então, como eu falei, na próxima aula eu vou fazer um exemplo e a gente vai falar de outros tipos de equações que descrevem a reta. Essa é o que a gente chamou de equação vetorial, ou seja, a equação em função de vetores, ela está na forma vetorial, né? Os pontos são enxergados como vetores iguais a outros vetores, tá bom? Vou voltar aí para a sala, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. Perguntas, comentários, sugestões? Nada? Ok. Bom, então assim, se ninguém tem nenhuma pergunta nem nada, eu vou parar a gravação agora, mas eu ainda me mantenho à disposição caso alguém queira fazer algum outro comentário, tá bom?